tudo bem? Como vão vocês? Satisfação estar aqui de novo, conversando com vocês, compartilhando um pouquinho do conhecimento que a gente tem, da experiência. E hoje vamos fazer aqui um Doutora Rosa Responde, né? Em razão das inúmeras perguntas que têm chegado e está complicado de eu responder um por um, então eu resolvi gravar esse vídeo hoje de uma forma, assim, acho que fica até melhor para que as pessoas me ouçam respondendo as perguntas que fizeram, né? Então, sem maiores delongas, antes, porém, se você não é inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo, prazer enorme estar aqui falando com você. Já se inscreva aqui no canal, dê o like de vocês, compartilhem os vídeos, visitem os outros vídeos que tem aqui no canal e vamos trabalhar. Nossa primeira pergunta, o seguidor pergunta o seguinte: deficiente mental tem que pagar alimentos? Geralmente as pessoas têm essa dúvida pelo fato de que, geralmente, o deficiente mental ele tem uma série de limitações que às vezes o impedem de trabalhar, de gerir os atos da vida civil. Só que a primeira questão que eu questiono aqui a quem me perguntou é o seguinte: esse deficiente mental, ele já é interditado? Porque se ele já é interditado, já foi determinada a incapacidade dele civil de assumir obrigações. Porém, o que acontece? Eu expliquei no vídeo onde eu falo sobre curatela, sobre a figura do curador, que ele responde pelo curatelado, né? Então, nós temos duas situações aqui. Se o doente aqui, se ele for interditado, vai ter que entrar com ação, lógico, contra ele, mas representado pelo curador, não é? Porque aquele que vai pedir alimentos também é incapaz, então também precisa receber a verba alimentar para poder se sustentar. Não é? A diferença aqui que nós vamos ter é se esse doente mental, quando ele foi considerado interditado, ele já vinha respondendo uma ação de cobrança de alimentos ou uma execução de alimentos, e se por acaso tinha até determinação de prisão civil contra ele. Nesse caso, vai continuar a ação de execução sob pena de penhora, né, a ação de execução por quantia certa, e não vai ser aplicada mais a pena de prisão. Por quê? Porque o caráter da prisão civil, que é induzir o devedor de alimentos a fazer o pagamento, não vai funcionar para o curatelado, porque ele não tem condição de entender o caráter daquela prisão. Tá bom, gente? Mas, infelizmente, continua a ação de alimentos. A única diferença aí é que quem vai responder por ele é o curador dele. Agora, é lógico, tem alguns senões aí. Se vocês acharem interessante o assunto, depois vocês coloquem aqui nos comentários de vocês que a gente grava um vídeo falando só sobre isso. Mas, em linhas gerais, é lógico, se a pessoa ficou doente depois que assumiu a obrigação alimentar, obviamente caiu a condição econômica, precisa de remédio, precisa de uma série de coisas. Aí o curador dele deve, no caso, entrar com ação revisional de pensão alimentícia, pedindo para diminuir o valor da pensão em razão dos gastos que o doente aqui está tendo, tá bom? Em linhas gerais é isso. Tá? Se vocês quiserem que eu grave um vídeo a esse respeito, escrevam aqui nos comentários que a gente produz um conteúdo nesse sentido mais completo. Ok? Segunda pergunta. Doutora, fiz um acordo extrajudicial com meu ex-esposo, que na época estava desempregado. Agora está trabalhando registrado e não quer pagar os 30%. Como é que eu faço para que haja o desconto em folha de pagamento? Então aqui, para mim, fica claro que ela fez um acordo extrajudicial. Se vocês verificarem o vídeo que eu falo sobre alimentos, sobre pensão alimentícia, vou deixar até o link aqui embaixo na descrição para que vocês possam assistir, e você em particular que me pergunta, eu falo sobre a necessidade de formalizar o pedido de alimentos.
O acordo extrajudicial, ele só pode se tornar obrigatório se por acaso a pessoa que fez o acordo, as partes que fizeram esse acordo extrajudicial, através de advogado, pedirem judicialmente para que esse acordo seja homologado pelo juiz. Aí sim, se esse acordo for homologado pelo juiz, essa sentença do juiz que homologa esse acordo é um título executivo judicial, passível de execução, não é? Então, se nesse caso esse acordo foi homologado pelo juiz, está estabelecido lá os 30%, e o pai não quer pagar, é ação de execução. Não tem outro jeito. Como é que eu faço para descontar em folha de pagamento se tá tudo determinado judicialmente? Se tiver sentença judicial condenando o pai a pagar os alimentos ou homologando esse acordo extrajudicial que as partes fizeram, é só o advogado pedir expedição de ofício à empresa empregadora do pai. Isso tem que ser feito através de advogado. Vai atrás do advogado que cuidou do caso anteriormente, ou na defensoria pública, ou constitui um novo advogado, e ele vai atravessar esse pedido, o juiz vai oficiar a empresa para que a empresa passe a descontar os alimentos de acordo com a sentença dele e depósito judicial na conta da mãe, tá bom? Digamos que a mãe nessa situação ainda não tem conta, também pode pedir para o juiz determinar a abertura de conta corrente no Banco do Brasil, tá bom? Existe essa possibilidade. A outra pergunta, consulente pergunta o seguinte: estou com a audiência marcada de separação de bens, não sei se é essa audiência, mas enfim, é para discutir a separação de bens, e não consegui advogado da Defensoria Pública. Posso me defender sozinho? E se não conseguir advogado, indo sozinho, eu já perco a causa? O que acontece, doutora? Então vamos lá. Gente, o advogado, ele possui uma coisa que nenhuma outra pessoa possui. O advogado, ele possui capacidade postulatória. Estudantes de direito estão para prestar exame da ordem, pergunta de exame. Só o advogado tem capacidade postulatória. O que é isso? É a capacidade de estar em juízo. Então, a parte, ela não pode formular o pedido diretamente para o juiz, ela não pode se defender, senão através do seu constituído, que vem a ser o advogado. Ou o advogado particular, ou o defensor público, não é? Muito bem. Então, aí já respondi. Então, ele tem audiência marcada para que precisa de um advogado, obviamente. Posso me defender sozinho? Não. Por que ele não pode? Porque ele não tem capacidade postulatória. Se ele for sozinho, ele não fala aqui a questão de quando está iniciando o prazo, eu tenho a impressão que deve ser audiência de conciliação. Se for audiência de conciliação ou de mediação, o prazo só começa a correr, só começa a fluir após a audiência. Então dá tempo ainda de contratar o advogado, tá bom? Agora é lógico, se você não se defender no prazo determinado, prazo de 15 dias, se não houver defesa, a parte contrária vai pedir para o juiz decretar a sua revelia. Revelia é a ausência de defesa dentro do processo. E aí, se as provas, se o juiz, ao verificar as demais provas produzidas pela parte contrária, mais a sua ausência de defesa, verificar que a parte contrária tem razão, pode sim perder a ação. Tá bom? Mas não dá pra gente dizer aqui especificamente que nesse caso vai perder a ação. É lógico, tem tudo para perder, mas tem outras provas que se produzem. A pessoa apresenta a defesa no processo, na sequência vem a instrução. Só que o que acontece? Quando o réu é revel, assistam o meu vídeo aqui onde eu falo, o tema eu estou divorciado e não sabia, como é que pode? Eu falo justamente sobre isso, o que acontece com o réu revel, a pessoa que está dentro do processo e não sabe, não se defendeu, foi decretada a revelia e tal, e as coisas começam a acontecer. Quando não está no processo, quando não tem advogado constituído, o réu revel, a lei fala que ele pode entrar no processo a qualquer momento, inclusive para produzir as provas dele, na ocasião ali da produção de provas. Só que ele vai pegar o processo no estado em que se encontra. O que isso quer dizer? O tempo não vai voltar para o advogado apresentar a defesa. Qual seria uma exceção aí? Se por acaso o advogado morresse, alguma coisa do tipo, para pedir devolução de prazo, aí o juiz vai verificar a pertinência ou não. Tá bom? Mas no seu caso aí,
tem que constituir advogado, não tem jeito, tá bom? É importante, mas não conheço a sua causa, não posso dizer que você vai perder. Digo para você que, lógico, vai ficar numa situação extremamente complicada, né? Porque a ausência de defesa está admitindo como verdadeiro os fatos alegados pela parte contrária, como se você estivesse assinando embaixo do que a outra parte está falando. Só que não é só isso dentro do processo, tá bom, gente? Tem defesa, tem fase probatória, oitiva de testemunhas e tudo mais. Eu estou partindo do princípio que essa sua audiência é uma audiência de conciliação, onde o prazo só começa a correr depois da audiência, no dia seguinte da audiência, tá bom? Outra pergunta. O pai pode deixar 50% do imóvel como pensão alimentícia? Eu também já falei aqui com vocês. Desculpa. Eu já falei aqui com vocês no canal, no vídeo onde eu falo sobre pagamento de pensão alimentícia, sobre divisão de patrimônio e tudo mais. Essa questão aqui de de que o pai não é obrigado a deixar a casa para os filhos, ainda que sejam menores, porque são coisas separadas. Uma coisa é o patrimônio que o casal adquiriu na constância do casamento e que tem que ser dividido ou não, caso as partes não queiram. E a outra coisa são as obrigações que advêm da separação e por conta do outro ter ficado com a guarda dos filhos. Ok? Mas nada impede, gente, que em termos de acordo, tudo aquilo que não for ilícito é possível. Aquilo que a lei não é contra, eu posso acordar. Então, podem sim as partes. Então, digamos, uma casa que tem um valor significativo, seu aluguel. Então, eu já dei exemplo aqui nesse sentido. Então, vamos citar um exemplo novo aqui. Uma casa de R$2.000, o aluguel. O pai teria direito a R$1.000, se essa casa fosse alugada, e a mãe a R$1.000. Digamos que a pensão seja no mesmo valor. Se a parte contrária aceitar, pode, né? Às vezes fica meio complicado. Às vezes a mulher não trabalha, já conversamos também sobre isso. Tem uma série de coisas. Só que essa situação aqui não pode ser imposta. Tá bom? É uma situação onde tem que ser conversado, a parte contrária tem que concordar, se houver concordância, tem que requerer a homologação judicial desse acordo para que tenha valor. Tá bom, gente? Então tudo tem que ser muito bem pensado, verificado com cautela, a fim de evitar que as pessoas tenham prejuízo, tá bom? A última pergunta desse vídeo, as próximas eu respondo num segundo vídeo, tá? A doutora Rosa responde 2. Sou filho único, meu pai faleceu e minha mãe é viva. A casa está no nome dela e dele, já falecido. Precisamos fazer inventário? Sim, precisa. Pelas razões que eu também já expliquei em vídeo anterior. Gente, o primeiro propósito da abertura do inventário é para saber se o falecido deixou dívidas. Tanto é que quando eu vou falar especificamente agora aqui do inventário judicial, tá bom? Para que fique mais fácil de vocês entenderem. Então, digamos, a pessoa morreu. A família vai entrar com o inventário, né? São juntados todos os documentos, tudo mais, referentes ao falecido, à viúva, ao filho, ao imóvel, e na sequência o juiz exige que se junte nos autos do processo certidão negativa de IPTU, certidão negativa perante a Receita Federal, porque o morto podia ter dívida de imposto de renda, né? Então isso é juntado nos autos do processo. Se houver dívida, fica complicado. No mínimo eu vou ter que fazer um acordo com relação a esses dois entes públicos aí para conseguir uma certidão positiva com efeito de negativa, que significa tem dívida, mas eu parcelei e eu estou pagando. Nessa situação, o inventário transcorre. Mas se não apresentarem as certidões em nome do falecido, o inventário não avança, o juiz manda arquivar. Ele assinala prazo para cumprir, não cumpriu, ele manda arquivar. É o único herdeiro. Qual a diferença aqui? Ele não fala o regime de bens aqui nem nada, mas aqui ele vai ser aberto um inventário e vai ser pedida a adjudicação. Para que o bem seja adjudicado em favor dele, que é o herdeiro aqui, não é? Tá bom, gente? Espero que tenha sido útil para aqueles que me mandaram as perguntas e para vocês que eventualmente têm alguma dúvida parecida com essas aqui. Mas vocês vejam, gente, que as perguntas que eu respondi agora, elas já estão praticamente respondidas nos demais vídeos que eu tenho aqui no canal.
que eu vou tentar brevemente aqui fazer a playlist dos vídeos, organizar, tudo tá um pouco complicado a minha questão de tempo, mas a gente vai se organizar para separar em playlist por assuntos, para facilitar a procura de vocês. Mas vejam que todas essas perguntas já estão respondidas aqui nos vídeos. Mas não tem problema, a gente responde com todo prazer, tá bom? Gente, obrigado por terem me ouvido, obrigado por me acompanharem, obrigado pelos novos inscritos, por aqueles que estão aqui desde o começo do canal e têm prestigiado o meu trabalho, feito comentários. Muito obrigado de todo o meu coração. Eu desejo a vocês todos muita paz, muitas alegrias e nós nos encontramos no nosso próximo vídeo. Até mais. Fiquem com Deus.